Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado por vocês estarem divulgando o nosso portal. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo, porque aqui a gente reflete sobre as coisas do nosso país sem o olhar dos grandes meios de comunicação, né? Se gostar, dê o joia, compartilhe e vamos embora. Gente, no vídeo que eu gravei esse final de semana, eu comentei como o mal não pode ser feliz, né? Como Sócrates, o pensador, havia dito para a gente. É o que vai acontecer com uma parte desses bolsonaristas que estão no poder hoje no Brasil, que estão jogando tantas pessoas à morte, ao desalento, ao desespero. O nosso espaço aqui pretende ser sempre uma luz para que a gente jogue informações para outras pessoas, pessoas que a gente gosta, que a gente conversa, que a gente troca ideias, porque infelizmente a maior parte do povo brasileiro não tem acesso a essas informações, está preocupado com a sobrevivência no dia a dia, enfim. E a gente tem que ajudar o papo ir chegando longe, né? Então vamos embora, vamos juntos aqui, porque tem muita coisa acontecendo. Hoje o Brasil, as redes sociais, né, estão movimentadas aí por conta da prisão da moça da desmiolada, né? Ela é a prova viva. Alguém que pose, né, para as redes com esse tipo de fotografia não pode ter uma perfeita capacidade cognitiva, né? A pessoa está meio perturbada. Ela é a prova viva de uma frase de um pensador, de um advogado americano chamado Derek Bock. Ele foi presidente da Universidade de Harvard, lá eles chamam de presidente, né? E ele cunhou uma frase que dizia o seguinte: você acha investir em educação uma coisa cara? Experimente a ignorância. Essa frase era muito utilizada por Brizola aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se ele teve conexão com esse pensamento do Derek Bock, mas toda vez que o Brizola era questionado pelos investimentos feitos em educação integral para as crianças mais pobres do estado do Rio, ele sempre respondia com isso. Vocês acham que o CIEP é caro? Vocês vão ver o que vai acontecer com a ignorância se a gente não fizer alguma coisa por essas crianças agora. E a gente vê uma moça como essa e ver os bolsonaristas nas redes, eu fico pensando, gente, o YouTube devia fazer algum filtro, né, algum critério, porque tem muita gente insana, muita gente ignorante aos extremos. E o pior de tudo é quando o cara é ignorante e arrogante, ou quando o cara é ignorante e violento. Aí a gente fica meio assustado, né, nós que somos do mundo civilizado, a nos depararmos com chutadores de cruzes em manifestação pacífica, né? Que gente é essa? De onde surgiu essa gente? Pois bem, mas a moça está nos avisando uma coisa, que ela está inaugurando uma fila de pessoas que vão para a cadeia. Eu tenho avisado aqui. Muitas pessoas ficavam perguntando como é que essa Sarah Winter está solta ainda. Eu explicava. Gente, por enquanto ela só está cometendo, aparentemente, o crime de ameaça contra o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Que, como eu tinha dito também, ele pode ser criticado por muitas coisas, mas burro ele não é, imbecil ele não é, desconhecedor do direito ele não é, medroso ele não é, porque ele foi promotor de justiça no estado de São Paulo, o que requer também uma dose de firmeza moral muito grande. Não vou entrar nas questões políticas, mas ela mexeu e os bolsonaristas começaram a atacar o Alexandre de Moraes. Se ele promovesse uma ação pelo crime de ameaça contra essa moça, ele faria o que ela queria. Ela iria para a delegacia, prestaria depoimento, a imprensa toda aí, ela ia sair fazendo um alarde total e ia ficar solta. E eu disse, olha, o que o ministro deve estar fazendo é deixar com que a materialidade de outros crimes aconteça, e aí depois, quando eles forem para cima, a situação vai ficar mais complicada. E foi o que aconteceu. Deixou formar quadrilha, tem um monte de gente presa com ela, crimes contra a Lei de Segurança Nacional, crimes contra a honra, crimes contra a pessoa, formação de quadrilha, organização criminosa. Então, ali o pacote ficou bem robusto. E agora haja advogados para tentar tirar essas pessoas da cadeia. Ela, no ato translocado, ainda tentou fazer uma manifestação, juntar gente para ir para frente da Polícia Federal protestar contra a prisão dela. Se deu mal, não apareceu nenhum, porque tem uma coisa, né? Quando o cara é ignorante e o cara é do mal, normalmente ele é covarde também, né?
Eles não conseguem enfrentar porque eles não têm convicção, são covardes, são pessoas extremamente burras, idiotas. Então, sumiram todas. E agora, eu ainda vi nas redes alguns youtubers dizendo que ela é uma presa política, é a prisão política. Prisão política é uma ova. Vão estudar, gente, antes de ficar falando besteira. Vocês tinham que sumir do YouTube, ao invés de ficar deseducando as pessoas, falando besteira e cometendo crimes. Porque se a gente for analisar isso, uma pessoa que quer transgredir, está transgredindo contra o sistema, que essa pessoa é uma presa política, então todos os presos no Brasil, de um certo modo, são presos políticos, porque quando eles tentam tirar o patrimônio de uma outra pessoa, quando eles causam dano a uma outra pessoa, eles estão se conflitando com o Estado de Direito e, portanto, eles também estão presos politicamente. Vamos estudar, gente. Pelo amor de Deus, né? A moça não foi bem educada, ela não foi bem orientada, não foi bem escolarizada, não se consultou com gente que tem alguma coisa na cabeça, vai ficar na cadeia durante um bom período, podem escrever. E a fila está começando a andar. No final dessa fila estão autoridades mais robustas, como o presidente da República e seus seguidores e filhos, que têm algum tipo de imunidade e foram privilegiados. Mas a casa vai cair para muita gente ainda, né? Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro está fazendo é a quebra, a destruição de reputações. Aqui tem o general Ramos, que se presta esse papel bizarro de ficar andando com o presidente da República de helicóptero em cima da Praça dos Três Poderes, né? Num claro gesto de ameaça contra instituições e pessoas. E mais do que isso, né? Se meteu a ser jurista, a fazer análises do funcionamento do Supremo Tribunal Federal e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, se o Supremo Tribunal Federal não agir, se as cortes superiores não agirem conforme a ideologia bolsonarista, se que a gente pode dar o nome disso de alguma ideologia, né? Uma pessoa para aceitar trabalhar com assassino já é um negócio complicado. Um genocida é complicado. E quando você não percebe que ele é genocida, você está no governo, mas depois que você vê que ele está praticando genocídio, você ainda fica, a situação depõe muito contra a sua reputação, a sua moral, né? Eu não tenho a menor dúvida que o presidente da República ele já está inserido na Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, que prevê como crime hediondo a prática do genocídio, porque nós estamos em vias de ter nações indígenas do Brasil dizimadas pela Covid-19 e o que o presidente da República e o general Ramos, o conhecedor, o jurista general Ramos, o que eles estão fazendo para evitar esse tipo de situação? Foi colocar um general paraquedista como ministro da Saúde? Isso está salvando a vida dos índios brasileiros? Então, a fila de crimes e a fila de criminosos que serão responsabilizados só começou agora. Outro que está tendo, aliás, sobre esses temas, gente, que nós vamos aprofundar, aqui numa live no dia 16 de junho, terça-feira, às 17 horas, com o ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo. Ele que também foi presidente da Câmara Federal, portanto um político experiente, uma pessoa que estudou para estar onde ele está, uma pessoa que trafegou por todos os meios do poder, uma pessoa que conhece geopolítica, que conviveu com o mais alto, os mais altos escalões das Forças Armadas. Então ele vai poder esclarecer para a gente se a gente tem que ter receio de militar, qual o papel dos militares, qual o sentimento dos militares em relação aos civis, como é que eles estão em relação a algum tipo de unidade, se eles estão todos com Bolsonaro ou não. A gente vai tentar esclarecer aqui várias questões, né? Mas voltando aqui ainda nas pessoas com reputações que serão destruídas ou chamuscadas, não pense, inclusive, que o ministro Moro está esquecido, não. Ele fez parte do governo genocida, o governo assassino, que enquanto eu estou conversando com vocês, já ultrapassamos oficialmente o número de 45 mil mortos, eu não tenho a menor dúvida. O que terá a reputação mais chamuscada aqui é o ministro, quer dizer, é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Porque ele pediu para os Ministérios Públicos Estaduais investigarem o cometimento de crimes praticados por bolsonaristas que estão invadindo hospitais no Brasil inteiro. Todos os lugares criando algum tipo de constrangimento. Ora, como é que ele manda apurar um crime
os executores de determinados crimes e não responsabiliza ou investiga a autoria intelectual do crime que foi cometido pelo presidente da República. Eu fiz o meu papel como cidadão, fiz a representação junto à Procuradoria-Geral da República, com carimbo de urgente, dirigido ao Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, para que ele tomasse atitudes em relação ao presidente da República, para que esse tipo de comando criminoso que ele deu fosse revertido. Até agora a gente não está vendo nada. O Augusto Aras, que virou Procurador-Geral da República sem o apoio da sua categoria, né? Alguém que topa trabalhar, como eu disse para vocês, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que é amoral, uma pessoa com o passado de Bolsonaro e com a visão que Bolsonaro tem de mundo, essa pessoa já tem a sua reputação chamuscada. Agora, com o papel que ele está desenvolvendo à frente da PGR, aí que a reputação vai ficar mais chamuscada. Vamos aguardar se ele vai querer só responsabilizar os executores e se o autor intelectual do crime será preservado. Isso tudo, para finalizar o nosso papo de hoje, acontece para também criar uma cortina de fumaça sobre coisas que estão acontecendo no nosso país, que é o assalto, que nós estamos sendo vítimas, comandada pelo Paulo Guedes, né, o chefe do gabinete do assalto. Porque tudo que está acontecendo, gente, esses fatos policialescos, a doença que está acontecendo aqui no Brasil, o genocídio, ele acaba ocultando o assalto que está acontecendo por trás. Em meio a tantas preocupações que nós estamos sofrendo, a equipe de Paulo Guedes continua a engendrar todo tipo de mecanismos para pegar dinheiro público e transferir para grupos econômicos que já são grupos econômicos transnacionais e que vão nos explorar. Guedes vai dar dinheiro para aquelas pessoas que vão nos assaltar também, né? É um assalto complexo, porque ele quer pegar uma parte do dinheiro do BNDES, não é para salvar pessoas da Covid, não. Ele não está preocupado em pequenos empresários, empreendedores, não. Está tentando fazer caixa, economizar o máximo para que o governo tenha muito dinheiro para emprestar para as empresas, os grupos financistas internacionais que vão comprar a Petrobras, a Eletrobras, vão explorar energia elétrica, saneamento básico, enfim. Como vocês podem ver, tem muita gente que está ganhando em meio a essas discussões todas e a gente vai jogando nosso palitinho de fósforo aqui, a gente vai denunciando, né? A gente vai alertando. E os meios de comunicação, isso está claro quando a gente vê os editoriais do Globo, quando dizem que, nesses editoriais a gente pode perceber que eles estão querendo que as reformas não parem, que o Estado continue a proporcionar para o setor privado todo tipo de vantagem. E aí você vê que é venda casada. Eles estão usando o Bolsonaro como uma bucha, o grande palhaço que distrai a nação. A gente fica preocupado, fica atento com o que ele está fazendo, com as coisas que ele não está fazendo, com um bando de idiotas imbecis que o acompanham, que lhes dão respaldo. Enquanto eles vão fazendo isso, eles vão, por outro lado, ajudando com que a área econômica continue a assaltar o povo brasileiro. E a gente tem que ficar atento em relação a isso. É por isso que eles mantêm Bolsonaro num controle. Eles falam da pandemia, mas eles não falam aquilo que o mundo todo está falando de Bolsonaro, que ele é um genocida e um assassino. Então, gente, quanto mais gente estiver aqui reverberando essas informações, mais a gente vai fazendo com que elas cheguem ao máximo de lugares, né? Eu fico por aqui, um grande abraço. Bolsonaristas, olha, tenham juízo, porque a cadeia é apertada, hein? E muita gente vai acabar indo para lá. Tchau, um abraço, tchau.